Discos, emissoras de rádio e espetáculos. Um divertido passeio sobre o universo do entretenimento no Brasil e também no estado do Espírito Santo. No novo livro, O Assunto é Música, do jornalista Rogério Coimbra. Confira aí. O Assunto é Música era o nome de uma coluna que eu escrevi em 64 na Gazeta. Chamava-se O Assunto é Música. Um grande amigo, o Reinaldo Santos Neves, o escritor, ele teve acesso a todo o meu acervo. E ele me estimulou, de certa forma, ele é o pai desse livro, que a gente publicou, porque ele achou interessante sobre a ótica da história, de você fazer um passeio através das crônicas que eram editadas na imprensa, Gazeta, Tribuna, a revista da UFES, tinha na internet, tudo, fazer um olhar sobre a evolução histórica, né? A seleção foi feita por Reinaldo Santos Neves. Eram mais de 400, entendeu? Ou mais. Ela avança, ela fala de disco, fala de fita cassete. A gente está num templo aqui da saudade, né, dos vinis, lado A, lado B. Então, a apresentação do livro é feita pelo crítico também, e jornalista e pesquisador José Roberto Santos Neves. E ele foi muito feliz, fiquei muito honrado com o texto dele de apresentação, em que ele comenta que, na minha crítica, à época, né, eu aponto determinados artistas que estavam surgindo e que eu apostava que iam fazer sucesso, que tinham o seu valor, e outros eu era implacável também. Como é que surgiu esse Rogério crítico de música? Quando você se sentiu nessa posição? Foi quando Oswaldo Oleari me convidou para escrever uma coluna de crítica de música. Eu tinha 16 anos. Então, vamos lá, ele me deu essa incumbência e também me botou um programa de rádio na Rádio Capixaba, Clube da Boa Música, para ajudá-la a fazer. Antigamente, a crítica era da música, ela era responsabilidade dos grandes conhecedores de música. Eram pessoas que tinham conhecimento musical. A partir dos anos 60, com o surgimento da bossa nova, é que aparece a figura do crítico de música. Então, passa a não ser mais o crítico a fazer uma apreciação técnica, né, da música, e sim jogar a sua apreciação pessoal, estética, né, os seus valores pessoais, até políticos, para fazer uma análise da música. Então, já não se tratava mais de você ter o conhecimento. Aí você já jogava com a parte da literatura, você era um crítico cronista, né? Você tinha que escrever sobre um determinado disco, mas com algum charme, algum apelo para que o leitor se envolvesse e fizesse uma relação de identificação com o disco que estava sendo lançado. O crítico, você não pode ser antipático, nem falar mal das pessoas, tá entendendo? Não ser contundente. Eu nunca falei mal de ninguém. Eu dei a entender. Eu construía um texto, até com algum sarcasmo, tá entendendo? Para expor a minha versão a alguma coisa. Mas jamais eu falei mal de um artista, jamais agredi um artista, né? Porque eu acho que a função do crítico que aprecia a música não é essa. Meu professor aqui na Costa Pereira, o Maurício de Oliveira, ele foi um grande homem, foi um romântico, um sonhador e um nacionalista, né? Ele teve a proeza foi a primeira obra de violão gravada integralmente do maestro Villa-Lobos. Quem fez foi o Maurício de Oliveira, né? E ele gravou também a obra de Lermano Reis. Ele era um nacionalista, um regionalista e sempre viveu da música, um grande professor. E à época até ele resistia a algum modismo estrangeiro, né? Porque ele defendia as ideias dele. Mas está no meu livro. Eu nem sabia, nem me lembrava que teve um festival de jazz lá acho que foi um festival no Carmélia,
em que ele se apresenta dirigindo uma banda, aí tá com um tema de jazz, era Night in Tunisia, eu acho, e surpreendente, eu falo até, nossa, quer dizer, ele derrubou, quer dizer, ele foi benevolente com a arte, né? A historiografia oficial da música brasileira, Hélio Luiz, Ari Vasconcelos, os livros, eu cito aqui, eles registram que a primeira manifestação, o primeiro registro da música brasileira é com o seresteiro, o cantor e instrumentista chamado Francisco de Vacas. Francisco de Vacas era um instrumentista fantástico, pelo que diz o livro, tocava na corte de Portugal. Ele era aluno de Penafiel, que foi um grande músico, né, no século XVI, e ele veio para o Brasil e se fixou no Espírito Santo. Ele era amigo de Vasco Fernando Coutinho, isso em 1550, 1500 e pouco. Ele foi o primeiro fiscal alfandegário nosso. E ele deve ter ficado aqui em Vitória não, Vila Velha, porque a vida sempre foi Vila Velha, né? Provavelmente uns 3, 4 anos, 5 anos, eu não sei exatamente. Mas o Francisco de Vaca era excepcional, viveu aqui e provavelmente deve ter feito muita serenata, vamos dizer se era o recital, ou seja o que for, né? Lá pelas prainhas, Barra do Jucu. E depois, 1500 e pouco, ele foi para a Bahia, porque Vila Velha devia ser muito chato naquela época, não sei. Mas se você quiser saber da veracidade do Francisco de Vaca, a presença dele, entre no site da Receita Federal, você vai ver lá Espírito Santo, Alfândega, primeiro fiscal, Francisco de Vaca. Então, por que o capixaba não pode trazer para si, fazer uma alegoria? Não é nada de invencionice, não. Vou falar, a música brasileira nasceu no Espírito Santo. E eu mando até uma mensagem aqui para os barrenses, porque eu imagino, fantasia um pouco, que tenha sido lá pela Barra do Jucu, né, que ele passava as madrugadas dele tocando a bandurra. Bandurra é uma viola oca, assim. E por que não? Por que a gente não tem esse amor próprio, né? Se fosse baiano, já ia dizer, não, o carioca, né, quem nasceu aqui. Bota o Eustáquio Palhares me falou, vamos fazer uma estátua, bota um homem aí com uma bandurra e falou, Francisco de Vaca, o primeiro músico do Brasil, morou aqui, veio para o Espírito Santo, mas capixaba é um pouco modesto, tímido, né? Não existe coisa mais espetacular do que os momentos que a gente está vivendo, sabe? Você busca e tem no stream, está livre a qualquer ponto, e tem música à disposição e é muita coisa, né? Tem que ter um olhar aberto, né? E não tentar regionalizar, é capixaba, tem que dar uma força ao capixaba. Se ele é bom, né? Isso que é o mais importante. No próximo bloco, você vai ver.